A paz do Senhor, estamos aqui para falar da palavra de Deus. Estou um pouco hoje apressada, mas vou falar, estou até no banheiro. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O título que eu trago dessa mensagem é Mesmo fazendo bem, vem a ingratidão. Isso é no lar, isso é na família, isso é na igreja, mas isso não faz com que a gente mude, porque isso agrada a Deus. Quem faz o bem, colhe o bem, né? Tudo que a gente faz, a gente colhe. Então não olhe para a ingratidão, a insatisfação. Às vezes falam de você, lhe detonam, deixa para lá. Continue fazendo bem, porque quem vai te honrar, te abençoar e te proteger é o Senhor. Tem quem fez mais o bem do que Jesus? Não. E foi crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitou e a vitória chegou para nós. Glória a Deus. Aqui em 1 Samuel 23, a partir do 1 até o 15. Davi livra Keila. Keila é uma cidade e Davi livrou. E você vai entender porque eu falei, fazendo bem vem a ingratidão. E foi anunciado a Davi dizendo, eis que os filisteus pelejam contra Keila e saquearam os celeiros. E consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu, ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi, vai e ferirás aos filisteus e livrarás a Keila. Veja que ele consultou o Senhor. Ele teve vontade de ir guerrear para livrar essa cidade, mas primeiro ele consultou. Tudo que a gente for fazer nessa vida, primeiro a gente tem que consultar. Primeiro a gente tem que se consagrar. Primeiro a gente tem que buscar o Senhor. Porque muitas vezes aos nossos olhos está tudo bem e depois vai trazer consequência. Porém os homens de Davi lhe disseram, eis que temos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Os homens de Davi quis dizer que ali estava difícil, lá em Keila poderia ser pior, né? Claro que muita gente é melhor do que uma cabeça só, porque às vezes atrapalha, mas às vezes ajuda. Por isso é necessário estarmos com pessoas que têm um equilíbrio, para saber conversar, para saber aconselhar. Cuidado quando você vai pedir conselho, peça a pessoas de Deus. Peça a pessoas que você vê que tem equilíbrio, que tem uma vida sensata, coerente, uma vida íntegra, para que não traga dificuldade para a sua vida. Porque quando os seus soldados, sua equipe disse isso, veja o que Davi fez. Então Davi tornou a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu e disse, levanta-te e desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. O povo disse a Davi que era difícil, sua equipe, seus soldados. Davi retornou a consultar a Deus. É normal a gente consultar, orar, adorar, por conta de alguma situação, temer o conselho. Ele não se atentou, ele não parou só com o conselho de sua equipe. Não, ele foi novamente consultar o Senhor. Homem de Deus e mulher de Deus escuta conselhos, mas retorna para o altar, para conversar com o Senhor. Porque quem vê no escuro e sabe todas as coisas é o Senhor. A gente vê dificuldade, a gente se assusta, a gente fica triste, angustiado, mas o Senhor é calmo, é tranquilo, o poder, a honra e a glória está com ele. A Bíblia diz, ele disse, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então é esse que a gente tem que clamar e conversar. A Bíblia também diz, sem mim não podeis fazer nada. Então a gente escuta conselho, conversa, estamos na terra, estamos com pessoas, com família, mas sabendo que temos que primeiro, de tudo, mesmo conversando, estar aos pés do Senhor, que Ele vê tudo. Então Davi partiu com seus homens para Keila, pelejou contra os filisteus, levou os seus animais e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. Veja que Davi guerreou e ali livrou aquela cidade dos filisteus e ganhou a guerra. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi em Keila, desceu com a estola na mão, e foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila.
E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Veja como Saul estava distante de Deus. Saul queria de todo jeito fazer mal a Davi. E disse: Deus me entregou. Deus não entregou. Deus não era mais com Saul. Deus conversou, Davi conversou com Deus. E Deus disse: vai que eu uso tu para dar vitória a essa cidade, dos filisteus. Né? Mas Saul, porque queria destruir Davi, disse que Deus o entregou. Tem pessoas por aí dizendo: Deus é comigo, Deus vai fazer isso. E não vai. Porque desobediência, sair da vontade de Deus, está perdido. É melhor obedecer do que sacrificar. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja para que descesse a Keila, para cercar Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava entre este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traz aqui a estola. Veja que Davi soube, porque Deus não deixa seu povo enganado. Quem conversa com Deus, Davi conversava. Davi tinha comunhão com Deus. E Deus sempre mostra os inimigos, como também Ele sempre dá livramento. Tem pessoas te perseguindo, mas se você está no altar, tem vida com Deus, Deus dá livramento o tempo todo e é com você. Descanse. Disse Davi: o Senhor Deus de Israel, teu servo deserto, tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Dissera Saul: como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faz-me saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Davi tinha acabado de fazer o bem àquela cidade. Mas Davi perguntou ao Senhor: Senhor, vou me entregar a Saul? Porque Saul ia vir com a equipe, e se ele não entregasse, Saul destruía aquela cidade. Veja que Davi tinha acabado de fazer o bem ali. Destruir os filisteus de Keila. Vocês entenderam porque eu disse: mesmo fazendo bem vem a ingratidão? Mas Davi, sabendo que o ser humano é falho, consultou o Senhor. E o Senhor disse: te entregarão. Disse mais Davi: entregar-me-ão os cidadãos de Keila, a mim e os meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregarão. Davi orou pela segunda vez. E o Senhor disse: entregarão. Então Davi se levantou com seus homens, os 600, e saíram de Keila e fugiram para onde puderam. Porém, sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Quando foram embora, Saul parou, porque Deus dá livramento. Davi não tinha feito bem? Tinha, mas o povo ia entregar. Então não olhe para o ser humano achando que todo mundo é fiel, que não é. O ser humano é falho. A Bíblia diz: maldito o homem confia no homem. Confia em Jesus, confia em Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não fique questionando por conta de traições, de enganos, de mentira, porque o ser humano desde aquela época que é falho. Mas o Senhor não, Ele está comigo e contigo todo o tempo. Glória a Deus. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, ficou em um monte no deserto de Zifa, e Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Davi estava no lugar alto, no deserto, na mão do Senhor. Aqui diz que Saul procurava ele, mas Deus não o entregou. O Saul da vida que te persegue, descansa. Se tu está na posição que Deus quer, quem cuida de mim e de ti é Deus. O mal cai por terra. Glória a Deus. Porque o teu maior aliado, o teu grande e poderoso, que tu ama e adora, é o Senhor. A Bíblia diz: esperei confiantemente, com experiência, com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus é fiel. O 15 para terminar. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a buscar da sua vida, Davi permaneceu no deserto de Zifa, num bosque. Davi ficou ali, porque tudo tem um tempo, e muitas vezes o Senhor nos esconde no lugar, só sai no tempo. Mas Davi vivia em deserto, em pelejas, mas o Senhor era com ele. Então Deus é com você, faça o bem, independente das ingratidões, porque quem vai te honrar,
Quem vai te proteger, quem vai te dar vitória a mim também é o Senhor. A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.